Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje eu irei apresentar uma obra extraordinária e incrivelmente profunda, mas de fácil compreensão. E apesar da mesma estar numa sequência de apresentações, eu fiz questão de antecipar a apresentação da mesma para hoje, por um nobre motivo, a pedido do Danilo Balzon, que acompanha o canal, estando junto com a gente nessa imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Então a obra que nós vamos apresentar é essa aqui. Histórias que curam, porque dão sentido à vida, de Elizabeth Lucas, da editora Veros, de 2005. É um livro realmente profundo, maravilhoso, que nos faz pensar e refletir muito sobre o nosso dia a dia e sobre a nossa vida. E já no primeiro momento, Elizabeth Lucas diz o seguinte: dedico esse livro a meu pai espiritual, Viktor Emil Frankl. Hoje é o primeiro dia da sua vida. É o primeiro capítulo desse livro, o qual eu faço questão de ler junto com vocês. O telefone tocou, era uma mulher de Berlim que queria falar comigo. Doutora, disse-me ela, estou sofrendo muito com minha superficialidade, reprimo as coisas boas da vida e estou regredindo no relacionamento com outras pessoas. O que posso fazer contra isso? Eu nunca tinha ouvido falar dessa senhora, mas dentro de mim surgiu uma certa suspeita. Você terá lido algum livro de psicologia? Prontamente ela me confirmou a suspeita. Era uma pessoa de 50 anos de idade, havia sido professora, era casada, havia criado um filho e agora estava um pouco que flutuando no ar, no trabalho que eu já deixara havia anos. Ela não tinha mais trânsito, a educação dos filhos já não dependia mais dela. Ela já tinha vida independente e nesse inteirinho o casamento havia perdido o encanto. Era uma crise de vida inteiramente normal, como é comum ocorrer, e que precisa ser superada pela busca de novos conteúdos e de objetivos pessoais adequados. Mas essa senhora, buscando ajuda em livros de psicologia, encontrara a descrição de inclinações errôneas e infantilidades que produziram nela um estado de angústia e de medo. Depois disso, quanto mais ela se auto-observava, tanto mais as coisas pareciam corresponder à sua própria situação. Adquiriria mais livros e encontrava sempre mais deformidades em si própria, de modo que ficou completamente insegura e não sabia mais o que fazer. Daí o seu grito de socorro dirigido a mim. Que devo fazer? Minha resposta só podia ser esta. Por enquanto, esconda seus livros de psicologia no canto mais escuro da sua casa e esqueça o que você leu. Não se preocupe com a falta de conteúdo, regressão e outras palavras amedrontadoras e deixe de ficar observando a si própria. Muito mais importante do que isso é que você dê à sua vida uma forma construtiva, pois precisa lembrar-se de que hoje é o primeiro dia do resto de sua vida. O que vai fazer desse resto? Isso depende unicamente de você. Você irá preenchê-lo com tarefas que tenham sentido e até fazer dele, talvez, o período mais belo e fecundo da sua vida. E aí nós seguimos com a apresentação do mesmo. Nesse livro, a psicoterapeuta e escritora doutora Elizabeth Lucas, ela apresenta uma série de casos de pacientes e descreve a sua metodologia para ajudar cada um deles a superar seus medos, inseguranças e anseios. Fundamentada na logoterapia de Viktor Frankl, uma psicologia voltada para o sentido, para a liberdade e para a responsabilidade,
e revelando a facilidade e simplicidade e o processo de aplicação dessa forma de psicoterapia, a doutora Elizabeth Lucas proporciona a nós, leitores, através de histórias reais, a possibilidade de analisarmos e vermos nossas próprias vidas sob uma nova luz, para que nós possamos refletir a respeito de cada capítulo, de cada assunto que ela aborda, e aborda com muita profundidade. Os temas apresentados nesse livro, Histórias que Curam, discorrem sobre família, sonhos, divórcio, complexos, raiva ou alegria, e que poderiam ter sido descritos por qualquer um de nós. São experiências comuns, com soluções naturais e de pronta resposta, diferindo das terapias tradicionais. No bojo dessa incrível obra, podemos ver temas como o primeiro dia do resto de nossas vidas, a força da sugestão, ceticismo com a interpretação de sonhos, a memória não é um filme, tu és, no fim, o que tu és. Estresse e tédio podem ser superados. Nem só do pão vive o homem. E tantos outros temas atuais, seja qual for a situação que estejamos vivendo, ainda que dolorosa ou difícil, haverá sempre a possibilidade de escolhermos a atitude que vamos tomar, com vista a um sentido maior que nos impulsiona. A proposta, então, é nos submetermos a uma terapia de vida, e isso de tal forma que, no final do livro, desse livro, nos vemos mais lúcidos, mais vivos e com mais vontade de viver e de fazer a diferença nesse mundo. Simplesmente porque o segredo de uma vida realizada é uma vida centrada no sentido. E ela segue. Considero as experiências práticas descritas nesse livro como essenciais para todo profissional que exerça das práticas da logoterapia. Nós não nos encontramos nesta terra para sermos amados, mas sim para amar os vivos e os mortos. Essa mensagem bíblica constitui também o coração da logoterapia, de Viktor Emil Frankl. E me perguntam por que eu amo tanto essa teoria, Viktor Frankl e os seus discípulos, em especial Elizabeth Lucas. Mas onde existe possibilidade de escolha, sempre podemos fazer uma escolha boa ou má. Uma escolha com sentido ou contrária ao sentido. Uma escolha razoável ou irracional. Na ânsia de podermos escolher como reagir àquilo de que não podemos escapar, a responsabilidade pela escolha feita sempre permanece à tona. Assim, por um lado, é de fato ilusória a liberdade dos condicionamentos. Por outro, é enorme a responsabilidade diante da liberdade para se tomar posição, para se posicionar diante dela. A liberdade do homem é um fenômeno mal compreendido, mas, ao mesmo tempo, fascinante. Em meio aos seres da natureza, o homem está integrado a uma ordem cósmica que ele não consegue penetrar. Está inevitavelmente envolvido com as ocorrências de sua época e do seu mundo, do seu meio. Mas como um ser com milhares de anos se acendeu a centelha do espírito, ele é chamado a tomar posição frente ao caráter imprevisível e dependente da sua existência. Posição sempre assumida livremente no âmbito de uma vida responsável. Por isso, um grande objetivo da logoterapia é fortalecer a capacidade do homem para dizer sim, uma capacidade
que constitui o fundamento para o sim à vida. E em caso de necessidade, para o, apesar disso, dizer sim à vida. E finalizamos com uma reflexão. Sobre esse fundo de filosofia de vida, podemos, sem a mínima hesitação, dizer sim à nossa existência humana, apesar de sua insuficiência, apesar de depender do dom e da graça, e apesar do seu caráter passageiro. Elizabeth Lucas. Simplesmente uma leitura imprescindível. Qualquer pessoa que quiser saber mais sobre logoterapia, sobre Viktor Frankl, tem, por obrigação, ler esse livro. Elizabeth Lucas nos presenteia com uma obra que, sem nenhum exagero, é um privilégio para qualquer pessoa poder lê-la. E o mais incrível, realmente nos transforma após a leitura da mesma. É um livro incrível, extraordinário, que nos faz refletir sobre o nosso dia a dia, sobre nossas atitudes, sobre nossas escolhas, sobre o sentido da vida. Até um próximo vídeo e que todos tenhamos uma semana repleta de sentido.